E nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a votação da medida provisória que colocou em prática o Desenrola é imprescindível para que o programa de renegociação de dívidas continue em andamento. O governo corre contra o tempo e um possível atraso na votação do projeto de lei no Senado coloca em risco o programa. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, demonstrou otimismo com a votação. Eu tenho certeza absoluta que o Senado Federal os senadores e senadoras sabem da importância do programa Desenrola. Nós somos confiantes que o Senado Federal vai aprovar no tempo adequado. Foi apresentado no plano de trabalho na semana passada pelo senador relator. O diálogo já está sendo feito e tanto o Ministério das Relações Institucionais, a Fazenda, nosso líder no Senado, vai trabalhar junto aos senadores e senadoras, inclusive ao relator, para que possa votar o mais rápido possível, para que a gente possa cumprir, não ter descontinuidade do programa. Hoje, o programa Desenrola iniciou a segunda etapa, que pretende beneficiar cerca de 32 milhões de consumidores que ganham até 2 salários mínimos. Só poderão ser renegociadas dívidas de até R$5 mil, que representam quase a totalidade dos contratos na plataforma e somam 79 bilhões de reais. Bom, eu vou começar a rodada de comentários e análises aqui em Oeste Sem Filtro, dando as boas-vindas ao nosso repórter especial de economia aqui de Oeste. Seja bem-vindo, o Carlo Cauti, que inclusive assinou uma reportagem aqui para a nossa revista digital chamada A Farsa do Desenrola. Então, vou pedir para você tentar desenrolar um pouco, explicar esse programa do governo, que no fim das contas, né, Carlo, acabou sendo um grande presente para os bancos, já que transferiu milhões de reais para os bancos e acabou, de alguma forma, até estimulando o consumo de quem já tinha dívidas, né? Explica pra gente um pouco isso. Pois é, Paula, mais do que milhões, bilhões de reais, porque o Desenrola é um presentão do governo para o setor bancário, um presentão quase de pai para filho. Estamos falando de 57,5 bilhões de reais que o governo federal colocou na mesa para, de fato, garantir dívidas de pessoas inadimplentes com os bancos. Ou seja, a pessoa se endividou com a instituição financeira, não pagou aquela dívida, a instituição financeira renegocia essa dívida com aquela pessoa e mesmo que aquela pessoa não pague uma segunda vez, quem vai pagar vai ser o governo federal. Os bancos, com isso, têm dinheiro a mais, né? O governo federal fornece mais crédito para que os bancos possam aumentar os empréstimos em circulação, ou seja, aumentar a circulação de dinheiro, porque o objetivo do governo nada mais é que favorecer, entre aspas, não quer favorecer, ou estimular o crescimento econômico através do gasto, né, das pessoas, através do consumo, e o governo tem como filosofia dar mais dinheiro para as pessoas, fornecer mais crédito para que elas possam comprar mais e com isso esta é a ideia do Ministério da Fazenda, melhorar a atividade econômica do país. Qual que é o problema? Primeiro, tem uma teoria econômica que se chama moral hazard, né? Ou seja, tem um risco moral. Se aquela pessoa sabe que mais alguém vai pagar por ela, ou seja, mais alguém é o caso, o governo federal, é óbvio que o estímulo daquela pessoa a pagar aquela dívida é quase nulo, é muito próximo do zero. Então, esse é o primeiro problema. Mas o segundo problema é que o governo, de fato, está garantindo os bancos com dívida, uma inadimplência que eles mesmos criaram quando eles forneceram esse dinheiro para os consumidores. Muitos bancos fizeram cálculos errados. Durante a pandemia, muitos bancos forneceram dinheiro para quem não deveriam dar. Por quê? Porque a inadimplência durante a pandemia diminuiu muito, de forma artificial, porque havia o Auxílio Brasil, né? Muita gente ficou em casa, então gastou menos com roupa, com gastos como shows ou atividades fora de casa, tinha mais dinheiro disponível, então acabou pagando mais as suas dívidas. Mas isso era um momento transitório, iria acabar. Mesmo assim, os bancos deram dinheiro, né, deram crédito para estas pessoas durante a pandemia, essas pessoas voltaram a ser inadimplentes após o final da pandemia e os bancos, né, começaram a amargar em seus balanços. Isso a gente viu principalmente em bancos que têm muito contato com as classes C, D e E, aumento da inadimplência. Então o governo federal basicamente está dando um presentão, não apenas para as pessoas físicas que vão se beneficiar com isso, de fato podendo renegociar com condições mais favoráveis essas dívidas, mas para a Faria Lima, que vai poder amenizar essa inadimplência que ela mesma criou. E não por acaso, nos primeiros 6 meses do ano, quando foi anunciado o programa Desenrola, o ministro Fernando Haddad estava vivenciando uma verdadeira lua de mel com a Faria Lima. Lua de mel, que a gente vai falar daqui a pouco, né, Paula? Parece ter acabado, porque a Faria Lima começou a sentir na pele, ou pelo menos está prevendo, né, já está olhando para frente, porque o mercado financeiro nada mais é que uma previsão, a expectativa do futuro, aquilo que está por vir.
e, evidentemente, não são boas notícias. Lua de mel acabou, né, Carla? Agora é casamento, vida real mesmo. Paulo Eduardo Martins, muito boa noite, seja bem-vindo. O ministro aí das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, está otimista com a votação dessa medida provisória que acabou colocando de pé, então, o programa Desenrola, que caduca na semana que vem, próximo dia 3 de outubro. Será que vai dar tempo, Paulo? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Carlos. Boa noite, grande Silvio Navarro. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu estava aqui ouvindo o Carlos fazer a análise dele sobre esse mecanismo de incentivo ao não pagamento e estava só imaginando o lançamento, a campanha de lançamento do Desenrola 2, que é o que vai acontecer. Os bancos vão fazer a festa, o pessoal tem desestímulo em pagar e já sabem, né? Não seguiremos o modelo do Refis, que pune os empresários que pagam as coisas em dia e depois dá uma negociação vantajosa a quem não pagou e todo o mercado fica sabendo que o ano que vem tem outro, e depois tem outro, e depois tem outro, e assim a gente vai tocando. Agora, na parte política, sobre a votação aí da MP já está com o seu prazo já bastante adiantado, ela só mostra uma irresponsabilidade do governo. Não é natural que uma medida tão importante para o governo, ela é bastante importante e envolve muito dinheiro que já está acontecendo, ela corra o risco de sofrer algum revés, por alguma discordância, em algum ponto, alguma modificação e de repente não conseguir a aprovação e cai todo o amparo legal do programa. E aí tem um problema mais sério ainda se isso acontecer, porque o Senado, aliás, o Congresso depois vai ter que modular sobre os efeitos que ocorreram enquanto ela estava vigente. Porque a medida provisória tem essa natureza. Ela tem validade legal, aquela lei editada, ela passa a vigorar imediatamente após a sua publicação. Mas ela tem uma validade provisória porque ela depende que o Congresso venha tornar ela em lei definitiva. E se o Congresso se recusa a torná-la definitiva, aí depois ele tem que modular sobre o que fazer com os efeitos produzidos enquanto ela era uma lei válida. E aí nós estamos falando de muita grana. O caso do Desenrola só mostra que nós estamos diante de um governo bastante enrolado. Carlos, para fechar. Não, só queria complementar a análise correta, perfeitíssima, um ponto que eu estava conversando agora há poucos minutos atrás, com o Serasa, né, com uma assessora de imprensa do Serasa, uma analista, na verdade, do Serasa, e ela me falou que a tendência da inadimplência, após a queda de junho, que a gente registrou, julho, aliás, quando a primeira fase do Desenrola foi lançada, a tendência é de voltar a subir. Ou seja, não adiantou nada. A inadimplência caiu de forma artificial, o governo colocou um caminhão de dinheiro para garantir com dinheiro público dívidas privadas e mesmo assim, em agosto, a inadimplência voltou a subir e os dados de setembro ainda não saíram, mas a tendência é de voltar a subir. Então, uma tonelada de dinheiro inútil, mal gasto, que deu um péssimo incentivo, que vai piorar as coisas no setor de crédito e que, no final das contas, não adiantou em nada.